Eu agora vou narrar. Ouçam com muita atenção. É um caso do Nordeste, conto de assombração. Eu falo do lobisomem, bicho feio peludão. Dizem que um dia foi homem quem sua mãe bateu. Maldição na mesma hora, ele logo conheceu. Pois para um rapaz e mãe foi que um filho nasceu. Porém esse malcriado disso um dia esqueceu. E sua pobre mamãe empurrou, desconheceu. Quem nunca viu neste mundo, quando viu, estremeceu. O povo se organizou e partiu o coração. Quem viu a cena chorava. Quem não viu, que comoção. Pois o caso se contava do litoral ao sertão. Cerca de meses depois, começou a se ouvir que bicho peludo passou, ora aqui, ora ali. Desconfiavam seu filho, amaldiçoado, infeliz. Nas noites de lua cheia, quem pelas noites andava, jurava que via um homem, que lobisomem virava. E o medo na cidade logo, logo se espalhava. Apareceu um valentão, que disse, vou encontrar com esse bicho feroz, sangue dele vou tirar. Aí desencanta o bicho, vejo ele desvirar. Valentão se preparou, mas quase se arrependeu, pois quando a fera sangrou, logo o filho conheceu. A mãe sentiu tanta dor que não suportou, morreu. Ouçam, filhinhos amados, Deus deixou o mandamento. Um rapaz e mãe na vida livra do mal, do tormento. É feliz, tem vida longa, não conhece sofrimento. Ame seus pais, portanto, não descuidem deles, não. Abrace e beije na vida, renda amor e devoção. O filho que honra os pais, zele e vive muito mais, adquire salvação. Olá! Vocês acabaram de ouvir a leitura de um folheto de cordel que conta a história do lobisomem, uma das lendas folclóricas mais conhecidas do Brasil. Geralmente, as pessoas associam o folheto de cordel ao folclore, mas cordel não é apenas isso. Cordel expressa, sim, a cultura de um povo, o imaginário coletivo, como nessa história que vocês acabaram de ouvir, mas expressa também a memória social e o ponto de vista do poeta acerca dos acontecimentos vividos. E, acima de tudo, cordel é literatura. O professor Alberto Roif conceituou o folheto de cordel como uma manifestação cultural, popular, nordestina e brasileira. E no dia 19 de setembro de 2018, o IFAM reconheceu por unanimidade o cordel como patrimônio cultural e imaterial brasileiro. O professor Alberto Roif classificou o folheto de cordel como um gênero verbovisual. Isso porque geralmente o folheto contém na capa uma ilustração bastante chamativa. A função era atrair os olhares. E mesmo aquelas pessoas que não sabiam ler, geralmente, fazendo a leitura do visual, se interessavam pela história que começavam a imaginar e adquiriam o folheto para levar e serem lidos por alguém que dominava o processo de leitura em rodas de leitura. Vou apresentar para vocês alguns tipos de capa. Temos a xilogravura, que é uma forma de arte, mas muito utilizada no cordel. Por isso, algumas pessoas, quando veem uma xilogravura, pensam logo no folheto. Temos o desenho, que possui traços mais leves, como você pode perceber. Temos ainda a fotografia, muito utilizada. Atualmente, a reprodução gráfica colorida.
mas também temos o cartão postal. E ainda tem aquele folheto que não traz ilustração nenhuma, conhecido como folheto sem capa. O folheto de cordel é um gênero que se alimenta daquilo que a sociedade está passando. O folheto perigualado foi selecionado para servir de exemplificação neste estudo por versar justamente sobre uma situação parecida com a qual estamos passando no momento. No folheto tradicional, a capa era feita de papel manilha vermelho, verde, azul ou amarelo. Nesta capa de cor azul, observamos a imagem de um mosquito gigantesco, de forma centralizada, ocupando cerca da metade do espaço. Na parte superior, centralizado, um grande arabesco, abaixo do qual vem o título em caixa alta e negrito. E logo abaixo dele, em caixa alta e itálico, o nome do autor. Tudo isso dentro de um grande retângulo vertical, cujos cantos possuem um quadradinho com arabescos menores. Na primeira página, vemos o título e abaixo dele, mais uma vez, o nome do autor, em caixa alta e grifo. Isso denota preocupação com os direitos autorais. O cordel tradicional era confeccionado em um quarto de papel jornal e a primeira página vinha com estrofe a menos, deixando espaço para o título e o nome do autor, como podemos observar aqui. A literatura de folhetos, como era conhecida no Nordeste, antes de passar a ser chamada de literatura de cordel, traz fortes marcas da oralidade, pois ela se origina das cantorias de desafio que aconteciam no Nordeste brasileiro. Mas cordelista é diferente de repentista. O repentista cria versos de improviso ao som da sua viola. O cordelista escreve. Isso faz com que ele possa reescrever, ou seja, lapidar seus versos, o que vocês certamente precisarão fazer também. Mas afinal, o que é verso? No sentido popular, às vezes, as pessoas confundem verso com quadrinha, como quando se diz: declame um verso para mim, e como resposta se ouve: São João dormiu, São Pedro acordou, vamos ser comadre que São João mandou. Em outras situações, verso também se confunde com um poema inteiro. Mas verso, poeticamente falando, é cada linha de um poema. Verso 1, famoso já se tornou. Verso 2, pela mão dos desenhistas. Verso 3, proliferou nos jornais. Verso 4, em centenas de revistas. Verso 5, e na boca de ministro. Verso 6, na hora das entrevistas. Agora que você já sabe o que é um verso, é necessário que você saiba o que é uma estrofe. Uma estrofe é um conjunto de versos. Neste cordel, nós temos a seguinte estrofe: famoso já se tornou pela mão dos desenhistas, proliferou nos jornais, em centenas de revistas, e na boca de ministro, na hora das entrevistas. Veja que nesse trecho você tem exatamente 6 versos. E o que vem a ser uma rima? A rima é uma coincidência sonora no final de algumas palavras. Então, o que faz o cordelista? O cordelista, quando ele vai criar o seu poema, ele vai, no final de cada verso, aproximar algumas palavras pelo som. Por exemplo, razão tem o mesmo final de emoção. Razão rima com emoção, mas também rima com coração, também rima com gratidão.
e outras palavras que talvez venham à sua cabeça nesse momento. A palavra vida rima com divertida, mas talvez rime também com outras palavras que venham à sua mente neste momento. A palavra altura rima com aventura, gramatura e assim por diante. Mas por que será que a rima é tão importante no cordel? Se a gente voltar para aquele trecho do folheto, O Perigo Alado, que a gente já conhece e que trata da dengue exatamente, nós vamos ter o seguinte: famoso já se tornou pela mão dos desenhistas, proliferou nos jornais, em centenas de revistas e na boca de ministro na hora das entrevistas. Quer dizer, esse trecho que vai falar sobre a disseminação da informação sobre o mosquito da dengue, ele vai trazer, não à toa, no final de alguns versos, alguns sons que são coincidentes. Por exemplo, a palavra desenhistas rima com a palavra revistas, que rima com a palavra entrevistas. Veja que nós temos esse final: istas, 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 nas 3 palavras. Engraçado, mas a gente tem exatamente 6 versos nessa estrofe. Pois é, mas há um esquema de rimas típico do cordel, que é esse esquema que nós colocamos aí no vídeo e que você vê chá, chá, chá. O que significa isso? O X é uma incógnita. O verso pode terminar por qualquer palavra, com qualquer som. Então, o primeiro verso, o terceiro verso e o quinto verso terminam com sons que não são coincidentes, sons que são diferentes. Por exemplo, tornou, jornais e ministro. Não tem nenhum som coincidente. Em compensação, aqueles que terminam por istas, istas e istas se caracterizam como versos rimados. As palavras rimam. Então, eles são representados pela letra A. Então, você pode criar uma série de estrofes que tenham justamente essa estrutura chá, chá, chá. Um verso não rima, o outro rima. O verso não rima, o outro rima. O verso não rima, o outro rima. Só que no final de cada verso você pode colocar palavras que não precisem necessariamente terminar por istas. Métrica é a contagem das sílabas poéticas marcadas de acordo com a oralidade, sempre fazendo a junção das vogais átonas no fim e no início das palavras, e também contando apenas até a última sílaba tônica. Vamos tentar? Vamos utilizar a técnica da escansão e fazer a contagem das sílabas poéticas utilizando nossos dedos. Tudo bem? Contem comigo. Famoso já se tornou pela mão dos desenhistas. Proliferou nos jornais em centenas de revistas e na boca de ministro na hora das entrevistas. Você já compreendeu que o folheto de cordel é um gênero rimado que pode ser lido, cantado e declamado. Agora, chegou a hora de escrever. Antes, porém, vamos falar sobre os temas. O folheto de cordel apresenta temáticas diversas. O cordelista pode falar sobre uma lenda folclórica, como aquela que você ouviu na leitura do folheto, no início desse estudo. Ele também pode versar sobre doenças, epidemias, episódios históricos, questões sociais, religiosas, políticas. Também
pode fazer a adaptação de obras clássicas, como Romeu e Julieta, Macunaíma e mais. Pode até falar de personalidades históricas e criar personagens que ficam marcados na história, como João Grilo, Pedro Malas Artes, Camões. O folheto de cordel pode fazer sátiras, gracejos. Agora que você já sabe que inúmeros são os temas, você sabe também que um tema foi proposto para esse estudo. Então, a primeira coisa é ler. Ler além de folhetos de cordel, para se inteirar mais sobre o gênero, o estilo, ler sobre o tema que foi proposto. A segunda dica é decidir qual é o estilo do seu folheto. Se você vai contar uma história, se você vai dar instruções. Existem folhetos que falam sobre o assunto, dando explicações, fazendo orientações. Você também precisa conhecer um outro estilo, que é o do ABC. Eu vou mostrar para vocês. Está aqui. Este é o ABC dos namorados, do amor, do beijo, da dança. Você pode fazer o ABC, um estilo muito utilizado pelos cordelistas, também versando sobre qualquer um dos temas que aqui foram propostos, versando sobre o tema que você precisa escrever. Uma outra dica para te dar: quando for escrever, se deixe guiar pela inspiração. Escreva, coloca no papel cada verso. Depois, no segundo momento, você faz processo de reescrita. Você vai lapidar o seu folheto. Para isso, você vai observar cuidadosamente a rima, a métrica. Na rima, é preciso que você tenha um cuidado. O cuidado de ir trocando de rima de uma estrofe para a outra, para que o seu folheto não fique cansativo. Uma outra coisa, a história precisa ter começo, meio e fim. E se você for pensar em fazer uma história, lembre, primeiro pense no lugar onde, pense na personagem, quem, pense no tempo, quando, pense em como sua história terminará. E mais, quer seja história, quer seja instrução, quer seja um ABC, todo folheto tem uma coisa chamada oração, que é a coesão entre os acontecimentos, entre aquilo que foi dito antes e aquilo que será dito depois. Assim, como todo bom texto, folheto de cordel também tem começo, meio e fim. Agora, a dica final: comece a pensar em verso e não em prosa. Em prosa seria assim: eu vou escrever um cordel, pois tem uma história muito interessante para te contar. Ela é bonita, cheia de proeza e aventuras.
vai chamar muito a sua atenção. Em verso, você deve dizer assim: um cordel vou escrever, linda história vou contar. Ela é muito interessante, proeza não vai faltar. Tem beleza e aventura, a todos vai encantar. Que você possa, então, encantar todos com o fruto do teu trabalho. Escreve um belo cordel e que abençoado seja o seu resultado. Mas então, agora você deve estar pensando como é que eu começo a escrever o meu folheto de cordel. Você sabe qual é o tema. E, a partir desse tema, há uma série de desdobramentos, de coisas que a gente está sentindo, por exemplo, bem diferentes daquilo que a gente sentia há bem pouco tempo. O confinamento, a saudade de algumas pessoas, a vontade de passear pela cidade, a denúncia à violência familiar que muitas vezes acaba acontecendo e tantos outros temas. Então, vamos em frente. Boa sorte para você.